E aí é um alerta para as mulheres. Eu comecei a observar, quando o explorador sexual se aproxima da gente e não tem ciúme, no prostituta não aparece, você pode ter um casamento tranquilo se você casar com o explorador sexual, no que tange às investidas das prostitutas. Mas se você vai se interessar por um homem tradicional, ele se torna um popstar. Nossa, é prostituta de todo lado. É o explorador sexual que fomenta, para ele se sentir o tal. E ele não é o tal. É apenas uma circunstância para tentar nos tirar da situação. Aí você vai se interessa por um homem tradicional, digno. Nossa, mas é prostituta para todo lado. Mas é muita prostituta. Muita. E pode ser um homem, pode ser jovem, 40, 50 anos, e também pode ser um homem mais de idade, 70 anos. Eles fizeram isso também. Não importa. Aí é prostituta para tudo quanto é lado, em cima daquele homem, atrás daquele homem. E é o homem que você gostou, né? Simples, às vezes uma pessoa comum, né? Mas atraente para você, atraente para mim. E aí o explorador sexual manda todas as prostitutas darem em cima dele. Todas. Até exaurir. Pra ver se a gente briga, se tem algum problema. Quando é o explorador sexual, você não tem problema nenhum. Eu só passei a ter problema com esse vagabundo desse Juarez, porque eles têm um método. Eles acham que brigas... eu já tava querendo separar. E não tinha ciúme, certo? Então, eles atrelam gostar, ciúme, essas coisas. Se a mulher tradicional não sente ciúme, não tem preocupação, eles acham que tá dispersa deles. Então, aí ele selecionou umas 2 ou 3 prostitutas para tentar dar em cima dele, para despertar em mim um ciúme, para acalorar a relação, que já estava muito ruim. Mas eu notei a situação. As prostitutas são parceiras deles. Se você namora um explorador sexual disfarçado de homem trabalhador, nenhuma prostituta se apresenta. A não ser que seja para exaltar esse homem, fazer dele um pouquinho cobiçado para você valorizar ele. É assim, é tudo metódico, tudo sistemático e tudo premeditado. Não tem nada espontâneo. E quando você se interessa por um homem tradicional, da família tradicional, os exploradores sexuais mandam todas as prostitutas dar em cima dele. Mas é muita quantidade. Ele pode se tornar mais assediado do que um popstar. Ou tanto quanto um popstar do rock, do pop, da música pop. Popstar, né? Estrela do pop. Então, ele faz isso, e ele faz isso demais. Aí depende. Ele vê o nosso potencial físico. Antigamente eram louras, louríssimas, que ele mandava para me confrontar. Não me abatia. Eu tenho olhos claros também, sou bronzeada, nunca me atingiu. Depois, ele começou a mandar com a minha aparência, mas com uma condição a mais, às vezes mais alta, mais encorpada, sempre trajando e vestindo e caminhando como eu, anda igualzinho, se veste igual, é a minha cópia, minha. Mas aí ele começou a mandar para tentar me confrontar, também, aí que foi bom, porque eu já tinha um trabalho contra ele, que ele tá acostumado a fazer isso com as mulheres, né? Tentar diminuir a gente. Ele olha o nosso potencial, sabe que a gente é bonita, então ele procura uma que ele considere mais bonita para tentar confrontar a gente. Ele fez isso com todas, não adianta. Você pode ser linda, maravilhosa, ele vai achar uma que seja mais bonita do que você. A esposa do Trump é linda, maravilhosa, mas sempre vai ter uma para poder confrontar ela. Então não tem como você evitar a situação, por mais bonita que você seja. Mais atraente, mais elegante, eles sempre vão empoderar uma prostituta com mais condições aparentes, assim, de relance em relação a você. Não existe, então, por isso que você não pode, sim, você tem que desencanar disso.
Porque mais bonita do que a esposa do Trump, e se ele quiser, ele pode empoderar uma prostituta para ficar mais interessante, de grosso modo, né, olhando rapidamente, do que ela. Lógico que ela tem conteúdo, tem uma vivência com ele, tem filhos e tudo mais, mas pode acontecer uma relação frívola, alguma coisa que é o que ele espera, porque esses casamentos são difíceis de se separar. Entendeu? Então, isso ele faz desde quando eu tinha 18 anos, a impressão que eu tinha é que as prostitutas tinham uns 13 ou 14 anos. Mas dizia que tinha 18. E eu já sou muito mais nova do que a minha idade, sempre fui. Muito mais nova do que a minha idade de fato, né? A aparência. Mas parecia que ele mandava prostitutas mais novas, só pra me confrontar. E sempre loura e branca. Sempre loiras e brancas. Na época que eu tinha 18, 19 anos, que ele queria me confrontar. Porque aí ele traz a prostituta que ele considera mais bonita para ver se o homem me despreza. A intenção dele é que o homem me despreze diante de uma prostituta que ele considere mais bonita. Ele faz isso para o homem me desprezar. É assim.